Rosenilda, por favor, Rose. Rose, chega aqui. Essa aqui é a Rosenilda, é a minha escudeira aqui de oração, me acompanha, né, nas minhas viagens. E é uma bênção na minha vida. Vim apresentar porque ela veio aqui me chamar a atenção e ela morre de vergonha. Eu falei, agora eu vou botar ela na frente para apresentar. Rosenilda é uma bênção na minha vida. Andei viajando sozinha por muitos anos, até que um dia Deus falou, o tempo de andar sozinha acabou. E aí a Rose tem sido uma grande amiga, uma grande irmã de oração. E é muito bom, né? Deus, quando manda as pessoas, quando Jesus mandava, Ele mandava de 2 em 2, não era? Então, quando um está frágil, o outro está ali para fortalecer, né? Obrigado, viu, Rose? Louvo a Deus pela sua vida. Gente, ontem foi o encontro de mulheres. Quem estava lá? Opa, que legal. Fomos abençoadas, né, gente? E essa manhã Deus tem mais uma porção para nós, né? E eu espero que seja mais uma de muitas, né? Eu gosto de me despedir de uma cidade sempre falando até a próxima vez. Porque aí a gente, né, abre caminhos para Deus fazer muitas outras coisas. Bom, primeiro eu queria pedir aí você para abrir a sua Bíblia no livro de Romanos 12, 2. Obrigada, viu, Rose? Romanos 12, 2. Quem encontrou, diga amém. Pode ficar em pé só mais um pouquinho para a gente ler a palavra? Vamos começar num. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Senhor, muito obrigado pela liberdade de poder falar e ouvir tua palavra. Que seja feita a tua vontade agora e que a tua palavra impacte os nossos corações, para que possamos sair daqui mais perto da pessoa que o Senhor espera que a gente seja. Nos transforme a nossa mente essa manhã, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, querido? Pode sentar. Eu ministro sobre muitos temas. Ah, tá. E é interessante que todos os temas que eu ministro, se eu quiser começar desse texto aqui, eu posso começar. Porque isso aqui inclui tudo que a gente precisa. Transformação, renovação pessoal. Quantas pessoas aqui acreditam que Jesus vai voltar? Quem acredita que Jesus vai voltar? É muito interessante, porque uma vez eu fiquei me questionando isso. Quem será que acredita mesmo que Jesus vai voltar? Eu tenho uma amiga que mora numa cidade, num lugarzinho depois de Niterói. Uma pessoa muito simples, uma missionária, uma mulher de Deus. E um dia, ela recebeu uma irmãzinha de oração na casa dela. E essa irmã disse para ela assim: fulana, Deus mandou dizer para você se preparar. Porque Ele vai levar você para ministrar, para pregar nos Estados Unidos, durante 30 dias. Essa minha amiga ficou impactada com aquela notícia. Primeira coisa que ela fez, arrumou uma mala bem grande, separou as melhores roupas que ela tinha, botou na mala. Foi pedindo roupa emprestada para as amigas.
tirou o passaporte, arrumou a documentação dela toda, conversou com pessoas amigas para cuidar da casa dela durante os 30 dias que ela tivesse que ficar fora, e deixou a mala na sala. Tudo pronto para a viagem. Deixou a mala dela no cantinho da sala. As pessoas chegavam na casa dela e perguntavam assim: para que essa mala? Ela falou assim: vou viajar, vou para os States. Aí as pessoas falavam assim: menina, você não tem condição de ir para o Rio de Janeiro, você vai para que States? Ela falou assim: eu vou e não vou precisar de dinheiro, porque o meu pai me convidou e ele vai pagar a conta. Ela ficou com aquela mala ali. 2 meses depois, chegou na porta da casa dela, parou um carrão bonito, desceu um empresário e falou assim: estou procurando dona fulana de tal. Ela falou: sou eu. E ele disse: não me pergunte por quê. Eu tive um sonho essa noite e Deus falou claramente comigo que eu tinha que procurar essa pessoa nesse endereço aqui e entregar esse envelope. Agora, daqui para frente, pergunte à senhora o que vai fazer. Eu estou fazendo só a minha parte. Ela abriu o envelope e tinha os dólares que ela precisava para ir para os Estados Unidos e passar os 30 dias. E ela foi e ministrou lá. Isso eu ouvi dela mesmo. Sabe o que é isso? Isso é acreditar. Aí a gente tem que se perguntar: será que nós acreditamos mesmo que Jesus vai voltar? Porque ela acreditou que ia viajar e se preparou para isso. Todos nós falamos que acreditamos que Jesus vai voltar. Mas quem acredita de verdade está se preparando para isso. Se você não estiver se preparando para isso, comece a repensar se você acredita mesmo que Jesus vai voltar. Porque quem crê está preparando a bagagem. E a bagagem está aqui dentro, ó. É o que está aqui que a gente vai levar. Não precisa de roupa nem de documento, mas precisa de uma vida transformada. E se você vem para a igreja, ouve a mensagem, domingo após domingo, encontro após encontro, e você volta para casa do mesmo jeito, não adianta você dizer que acredita que Jesus vai voltar, você não está se preparando. Cada palavra que a gente ouve tem que impactar a gente de maneira tal que a gente fala: isso aí eu mudo hoje. Domingo que vem você ouviu uma outra palavra, uma hora alguém orou por você, Deus falou com você, você abriu a Bíblia e leu. Cada palavra que você ouvir, ela precisa transformar você. É a bagagem que você está preparando para quando Jesus voltar, encontrar você do jeito que Ele quer encontrar para te levar. Porque o dia que Jesus voltar, eu quero ir com Ele, você quer? Só vai quem tiver com a bagagem preparada. Então, querido, eu espero que essa manhã a gente possa pegar a porção que temos para essa manhã, tomar isso como algo precioso para a nossa bagagem, e que a gente possa sair daqui entendendo: eu preciso mudar. Amém, gente? Eu preciso mudar. Não adianta você dizer o tempo todo: eu sou assim, desse jeito, quem quiser que me aceite, porque é assim que eu sou. Não, isso é síndrome de Gabriela. Eu sou assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Servo de Deus, quem tem encontro com Deus, se transforma todo o tempo. Hoje eu quero falar com você sobre algo bastante importante. Eu quero falar com você sobre temperamentos. Alguém já ouviu falar de temperamento? Mas eu quero falar de temperamento para você, só que de um jeito que talvez você ainda não tenha ouvido. Na verdade, quando a gente fala de temperamentos, a gente fala de algo que parece que a gente está aprendendo para a gente mesmo. Você fala de uma coisa que, para identificar você, aí você estuda sobre temperamento e diz assim: eu sou desse jeito. E aí quando alguém reclama com você por causa do seu jeito de ser, você diz: bom, eu sou colérico, eu sou sanguíneo, sou melancólico, não é assim? Sou fleumático. E aí, se quiserem, me aceite. Acontece, gente. Quando a gente fala de temperamento e a gente só olha para a gente, pelo jeito que a gente é,
a gente fica mais egoísta ainda. Porque você quer saber o jeito que você é. E quer que as pessoas se conformem ao seu temperamento. Quando eu estudava sobre temperamentos, eu comecei a pensar sobre como Deus age em cada temperamento. Como Deus trabalha com cada pessoa de maneira justa, mas não igual. Deus age com um de um jeito, com outro de outro, com outro de outro. Ele respeita o temperamento das pessoas. Então, eu quero falar aqui hoje de temperamento para você, mas eu quero falar para melhorar os nossos relacionamentos. E não só para você se conhecer melhor. O propósito, essa manhã, é relacionamento. Se você entende as pessoas que vivem com você, você se relaciona melhor. Você vai compreender um pouco mais de você, mas vai compreender um pouco mais de quem vive perto de você. Para que você possa olhar para as pessoas através do olhar de Deus. Amém, gente? Porque esse é o alvo. É fazer com que o que Jesus espera é que a gente olhe para o outro através do olhar dele. Eu vou falar de 4 temperamentos básicos: sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático. Talvez você já tenha ouvido falar disso, mas eu quero mostrar para você como Deus faz, qual o olhar de Deus para cada temperamento desse, para que você saiba o que fazer com pessoas desse temperamento. Nós nascemos com os nossos temperamentos. Não adianta você ouvir tudo e vai falar assim: bom, eu vou escolher o mais legal agora. Certo? Eu vou escolher aquele que tem menos defeito. Primeiro, todos têm qualidades e defeitos. E Deus é perfeito. Porque se tivesse um temperamento totalmente perfeito, sem defeito, a gente ia dizer que aquele ali não precisa nem de Deus. E Deus mostra para a gente que todos nós precisamos dele e precisamos do outro. Então, aquilo que sobra num temperamento, falta no outro. Então, você está sempre com pessoas de temperamento diferente à sua volta. Para que você saiba que aquilo que está faltando em você, o outro tem para te ensinar. E aí a gente fica mais humilde. Porque a arrogância é uma coisa que não agrada a Deus. E quando a gente se acha, tem gente que não se acha, tem gente que se tem certeza. Né? É aquela pessoa que acha que não precisa se dobrar em nada. Ela está pronta, ela está perfeita, ela tem tudo, né? Ela sabe tudo, ela pode tudo. Essa pessoa é pobre, pobre de espírito, porque está perdendo a oportunidade de crescer, de aprender, de ser uma pessoa melhor. Então vamos abrir mão da arrogância, vamos tomar posse da humildade que Deus espera que a gente tenha, para deixar Ele transformar a gente numa pessoa melhor. Cada temperamento tem defeito e tem qualidades. Nós vamos aprender que a gente não muda de temperamento, porque temperamento você nasce com ele, você herdou esse temperamento, isso é genético, você é assim. Tanto que uma mãe aí, mulheres que já tiveram mais de um filho, pode saber que a gravidez de um é diferente da gravidez do outro, não é assim? Já dentro da barriga da mãe já reage diferente. Então, cada um nasce com um temperamento diferente, temperamento próprio. Só que, no encontro com Deus, a gente aprimora o temperamento. Aquele ponto fraco do temperamento, a gente coloca ele diante de Deus e deixa Deus trabalhar. São aquelas arestas da vida da gente que precisa ser podada, precisa ser polida, para que a gente se transforme na melhor pessoa que a gente pode ser. Todos nós temos um pouquinho de cada temperamento, mas tem um que prevalece. E se você quiser saber a quantidade exata, mais ou menos assim, de cada temperamento que você tem, depois você vai entrar no site lá, elisabethpimentel.com.br. É fácil de gravar, elisabethpimentel.com.br. É o site que tem um teste de um temperamento, você vai responder sozinho, para você não mentir para quem está do teu lado, né? Para você ser bem honesta. E aí, no final das respostas, vai te dar qual a porcentagem de cada temperamento que você tem. E aí você vai poder trabalhar isso, certo? Muito bem. Vamos começar com o temperamento colérico.
O que é o temperamento colérico? Pessoas coléricas são aquelas pessoas líder nato. Se tiver um encontro aqui, se o pastor convidar vocês para fazer um propósito, um projeto, o colérico é aquele que sempre sai na frente, dando ideias, botando as coisas para funcionar. Colérico é uma pessoa realizadora, é aquela pessoa prática, exata, que tem um raciocínio lógico, é aquela pessoa cheia de projetos, é uma pessoa extrovertida, persistente, talentosa. É alguém que tem o foco no agora, mas tem o foco no futuro. Uma pessoa que não sabe ficar parado, sempre realiza uma coisa, antes de terminar aquele projeto, ela já está pensando em outro. Ela é prática, decisiva, não gosta de muita enrolação, gosta de ver as coisas serem realizadas, não fica muito no mundo da lua, tem o pé no chão. É uma pessoa que gosta de resultado, aproveita o tempo, não se embanana com as coisas, pode estar cheia de coisa para fazer, ela consegue separar as coisas e realizar cada situação. É uma pessoa eficiente, é aquela pessoa independente. Colérico não gosta de depender dos outros. É muito mais fácil as pessoas dependerem de um colérico, mas ele não gosta de depender das pessoas. É autossuficiente. É uma pessoa que tem uma motivação interna. O que é uma motivação interna? É aquela pessoa que determina uma coisa e não depende do lado de fora. Por exemplo, se ela decidir que vai caminhar às 6 horas da manhã, se tiver sol ela caminha, se tiver chuva ela caminha. Porque não depende do de fora. Se tiver que entregar uma mensagem aqui, se as pessoas reagem, ótimo, se não reage, paciência, mas ela vai fazer do mesmo jeito. Não importa o de fora, ela faz aquilo que está no coração. Ela sabe que vai conseguir realizar. Alguém conhece um colérico aí? Levanta a mão. Pois é. Pessoas coléricas são pessoas que, se você quiser montar uma empresa, se você quiser fazer um projeto, se você quiser fazer uma campanha, organizar um evento, coloca algum colérico junto com você, porque ele vai fazer acontecer. É aquela pessoa que pisa no chão e realiza, certo? Agora vamos pensar no ponto fraco de um colérico. Agora a gente já não levanta a mão mais, né? Agora a gente fica de mão baixada. Qual o ponto fraco de um colérico? O colérico é aquela pessoa que, primeiro, metas está na frente de pessoas. O alvo do colérico é realizar o propósito que ele tem. Para isso, se precisar, ele passa por cima de gente. Mas ele tem que fazer. Então, lidar com o colérico, se você não for uma pessoa muito ativa, você não fica perto. E nem ele perto de você. Porque o colérico é aquela pessoa que dá uma ordem para você fazer. Se você ficar, como é que é mesmo? Ele já foi e te largou para trás. É a pessoa que não tem paciência e acha que quem é calmo chama lerdo. Para o colérico não tem calmo, tem lerdo. Então é aquela pessoa que, inflexível, não é? Às vezes muito fria, porque não se importa com o sentimento. O colérico se importa com a ação. Então, se você está trabalhando com um colérico e ele tem uma decisão a tomar, ele tem um alvo a realizar, e aí você fica cheio de coisa, não estou bem hoje, eu não sei o que está acontecendo, querido, ele nem escuta até o final. Você fala sozinho porque ele vai para frente. Não é assim? Quem conhece colérico não é desse jeito que funciona? É uma pessoa autoritária e crítica. Se você discorda de um colérico, ele parte do princípio que você está errado. Discordou dele, o erro é seu, não é dele. Porque é uma pessoa muito certa naquilo que pensa. Não gosta de ouvir crítica, é uma pessoa exigente demais, impaciente demais, inflexível. Continua conhecendo um colérico? Eu não vou perguntar se você continua sendo um colérico, porque você não vai levantar a mão, né? Mas existe um colérico na Bíblia. Alguém sabe qual é o colérico da Bíblia? Não. Às vezes a gente confunde
Pedro com colérico, mas a gente vai ver quem é Pedro daqui a pouquinho, vai ficar bem claro que não é Pedro. Paulo é o colérico da Bíblia. Paulo, ele lá em 1 Coríntios 9, 24, não precisa ler, depois você vê. Paulo diz assim: correi de tal maneira que alcanceis. Quando Paulo diz isso, essa é uma característica de um colérico. Colérico não tenta, colérico não faz experiência, colérico não fala assim, eu vou fazer isso aqui, vou ver se dá certo. Não, ele começa para fazer dar certo. Então Paulo diz, correi de tal maneira que alcanceis. Você vai começar para chegar até o fim. Não vai experimentar para ver se funciona. Ele diz, assim corro, não sem meta. Eu luto não como desferindo golpes no ar. Não faz experiência, querido. Mas esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo proclamado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Esmurro o meu corpo. Um colérico, se precisar de fazer uma coisa, ele pode estar passando mal, ele faz assim mesmo. Ele pode estar desanimado, ele faz assim mesmo. Ele pode estar cansado, ele faz assim mesmo. Colérico é aquela pessoa que acumula coisas para si. Se tiver muita coisa para fazer, ele vai acumulando. Porque ele sempre acha que vai conseguir fazer, né? E ele se desdobra e faz. Então, é uma pessoa que não percebe nem a fraqueza do próprio corpo. Se ele não dá bola, se ele não se rende à fraqueza dele mesmo, à fragilidade do corpo dele, você acha que ele vai se render dos outros? Se ele passa por cima das necessidades dele para chegar onde quer, ele passa por cima das necessidades dos outros com muito mais facilidade. Paulo foi um cara que ele estava preso num navio com 276 passageiros. Ele era prisioneiro. Houve uma tempestade, houve um problema, o navio estraçalhou, acabou. Naquela batalha toda contra a tempestade, Paulo se levanta e dirige a situação. Ele toma a dianteira. Ele nem se importou se as pessoas achavam que ele era prisioneiro. O colérico é assim, ele não se importa muito com o conceito que os outros têm dele. O que importa para ele é o que ele acha dele mesmo. Paulo não se importava de ser prisioneiro. Ele sabia o que ia fazer, ele deu as ordens. As coisas funcionaram do jeito que ele mandou. Quando Paulo faz isso, ele mostra muito as características de uma pessoa determinada que tem um foco, que não se perturba com quem está do lado. Mas Deus usa Paulo como usa cada um de nós dentro do nosso próprio temperamento. Paulo foi usado para desafios. Paulo foi mandado para situações desafiadoras que ninguém queria ir. Para lugares onde ninguém foi. Paulo sofreu um acidente, foi mordido de cobra, ele foi preso. Ele passou por desafios que só uma pessoa colérica passaria e sobreviveria. Então, Deus tem uma função para cada um de nós. Aí a gente pensa, houve transformação de Paulo? Houve, grande. Não de temperamento, mas Deus poliu o temperamento de Paulo. Ele continuou sendo um cara intrépido, ele continuou sendo ousado, ele continuou sendo usado por Deus para grandes desafios, mas Deus pegou aquilo que estava ruim no temperamento dele e transformou. No início, no livro de Atos, Paulo é aquele cara que chamava a atenção da igreja de uma maneira rígida. No livro de Filipenses, Paulo já fala, amados e queridos irmãos, ele já passou a ser uma pessoa mais amorosa e mais carinhosa. Numa das viagens de Paulo, Deus, ele une pessoas para a obra dele. Deus separou uma pessoa para ser companheiro de Paulo, chamava Barnabé. Barnabé era o companheiro de Paulo. Numa das viagens, Marcos fazia parte da comitiva, e Marcos não foi nessa viagem. Numa outra vez, onde eles tinham que refazer aquele lugar que eles já tinham ido antes, Marcos quis ir. Paulo falou, agora comigo não. Não foi antes, não foi no momento que estava difícil, agora também não vai. Barnabé
era parente de Paulo, de Marcos, devia saber quais eram os motivos de Marcos para não ir na viagem. Ficou tentando defender Marcos. Paulo foi inflexível, comigo não vai. E a briga foi tão feia, a situação foi tão difícil, que foi rompido a amizade de Paulo com Barnabé. E sabe o que Deus ensina para a gente nessa situação? Deus une e o temperamento separa. Quantas situações, quantos relacionamentos são desfeitos, porque as pessoas não sabem lidar com o temperamento do outro. Quantos irmãos brigam porque um não aceita o temperamento do outro? Quantos pais têm preferência para um e não para o outro? Porque não conseguem entender que um é diferente do outro. Quantas amizades acabam porque as pessoas não entendem que as pessoas são diferentes? A gente não sabe lidar com diferença. Deus une e o temperamento separa, mas não é para ser assim. Amém, gente? A gente tem que entender de temperamentos, a gente precisa entender que as pessoas, elas não são lerdas nem estressadinhas, elas só são diferentes umas das outras. O agitado chama o calmo de lerdo, o calmo chama o agitado de estressadinho. Cada um de nós tem um jeito e a gente tem que respeitar isso. Só que Paulo foi transformado pelo Espírito Santo de Deus, e um tempo depois, mais tarde, numa outra situação, depois que Paulo foi bem tratado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo vai e manda chamar Marcos de volta. Isso significa o quê? Significa que se a gente deixar, Deus poda, Ele cuida e Ele transforma e Ele nos faz melhor. E eu espero que essa manhã você coloque o seu temperamento à disposição de Deus para Ele dizer para você, essa parte precisa ser mudada. Eu preciso colocar o meu temperamento todos os dias diante de Deus, senão eu faço um monte de coisa errada. Eu e você fazemos um monte de coisa errada se resolvemos viver pela nossa vontade. Mas o versículo que nós lemos aqui primeiro, em Romanos 12:2, diz que a vontade perfeita e a vontade de Deus, Ele sabe como a gente tem que ser. A gente tem que abrir mão disso. A gente precisa colocar o temperamento da gente à mercê de Deus para que Ele diga do jeito que Ele espera que a gente seja. E a gente tem que parar de ficar impondo as coisas para as pessoas. A gente precisa aprender a ter respeito pelas pessoas. Paulo aprendeu isso. Deus ensinou isso para Paulo. Paulo mudou. Pessoas com temperamento coléricos precisam aprender a ouvir. Precisa aprender a colocar pessoas em primeiro lugar antes de projetos. Precisa aprender a ter sensibilidade. Agora, pessoas coléricas ensinam muito para a gente. Ensinam a gente a ser decidida. Pessoas coléricas ensinam a gente a parar de ficar dando desculpa para as coisas. Ah, eu não posso fazer isso por causa daquilo. Ah, eu não fiz isso porque aquilo outro. Não, pessoas coléricas não dão justificativa. Elas realizam. Então elas ensinam a gente a parar de ficar dando desculpa para tudo. Agora, como que Deus atua com uma pessoa colérica? E é isso que eu queria chamar a sua atenção agora. O que Deus faz com alguém colérico? Como é o olhar de Deus? No livro de Atos, capítulo 9, fala que Paulo estava passando pela estrada de Damasco. Paulo, nessa época, ele matava todos os cristãos que ele podia, ele prendia todos que ele encontrava. O colérico não gosta de perder tempo. Colérico é aquela pessoa, imagina uma dona de casa aqui, que tem um pouquinho de colérico, é aquela que sai do quarto e vai até a cozinha fazer alguma coisa, ela não perde a viagem do quarto até a cozinha. Ela olha para o banheiro, tem uma toalha fora do lugar, ela vai dar uma esticadinha. Ela olha na cozinha, tem um negócio, ela vai e bota lá. Ela olha na sala, ela aproveita a viagem do quarto até a cozinha. Não é assim, gente? Isso é característica de colérico. Não pode perder tempo. O que Paulo faz? Ele não perde tempo. Ele pediu carta de autorização para que, durante a viagem, na estrada, se ele encontrasse cristãos, ele tinha o direito de prender. E foi nessa estrada que Deus teve um encontro com ele. E eu quero falar para você como é que foi o encontro que se tem com um colérico. Olha como Deus chama um colérico para a obra. Deus entra na história, meio-dia, num dia de sol. Meio-dia é a hora que o sol está mais quente, não é assim? É a hora que a luz é mais forte. E Deus chega exatamente nesse momento e se apresenta para Paulo.
e diz, com uma luz muito mais brilhante que a do sol do meio-dia, e ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? O cavalo ficou desnorteado, aquela voz de trovão. Deve ser daí que vem a expressão caiu do cavalo, né, gente? Que o cavalo caiu mesmo. E aí Paulo falou: quem é o Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Agora entre em Damasco, espera que eu vou dizer o que eu espero de você. Paulo ficou 3 dias sem falar, sem ouvir, sem ver, quietinho, e Deus trabalhando na vida dele. Deus falou assim, teve um encontro preciso, direto, objetivo, e disse o que queria em poucas palavras. Paulo discutiu com Deus? Não, estava claro demais. O que Deus ensina para a gente? Como a gente reage diante de um colérico, querida? Você é esposa de um colérico, por exemplo. Aí você chega toda animada e fala: amor, assisti um filme tão maravilhoso, queria te contar. Olha, me impactou, estou toda arrepiada. O filme começa com uma cena linda numa praia, o sol estava quente, a luz do sol estava assim, o mar estava, não sei se verde, não sei se azul. Querida, ele já está com febre, porque ele quer saber quem matou quem, o que foi o final, qual a resposta do filme, que história é essa, eu não quero saber que cor que estava o mar, vamos direto ao assunto. E você faz aquele desvio todo para contar uma coisa, querida. Encurta o caminho, vai direto ao assunto. Está entendendo? É assim que Deus ensina a agir com o colérico. Ele não tem paciência, então você aprende a lidar com ele. Não fala com rodeios. Fala de forma objetiva e vai direto ao ponto. Firme, certo, objetivo. Quando você fala isso, você simplifica a vida de um colérico. A gente comunica com as pessoas do jeito que as pessoas são. E olha, comunicação é uma coisa muito séria. Quando você comunica alguma coisa com alguém, só há comunicação se o outro está entendendo, não é assim? Só há ensino, você pode ensinar alguém, se tiver professor aqui sabe disso. Você passou uma matéria, você pode dizer que ensinou quando? Se o outro aprendeu. Se o outro não aprendeu, você não ensinou. Você comunicou alguma coisa para alguém, essa pessoa entendeu? Ótimo, você se comunicou. Ela não entendeu, não houve comunicação. Só tem comunicação se tiver resultado. Aí, você precisa saber se está sendo entendida a sua comunicação. O pior é que a gente se comunica com o outro na linguagem da gente. Quantas mulheres falam com meia palavra e quer que o marido entenda o resto da frase? Ou então alguma coisa acontece, você fica com raiva, fecha a cara. Homens fazem isso também. Fica com raiva de uma situação, fecha a cara, passa uma semana sem falar com a mulher, ou sem falar com o marido. E o outro fala assim: o que houve, o que aconteceu? E a pessoa não fala. A sensação que ela tem é assim: não, está claro, ela tem que entender o que aconteceu. Está claro na tua cabeça, querido, mas não está claro na cabeça do outro. Então abre a tua boca e fala. A gente precisa se comunicar. Agora se comunica e procura saber se o outro entendeu o que você se comunicou. O que você comunicou. O que você entendeu do que eu falei? Porque às vezes uma vírgula no lugar errado faz toda a diferença, não faz? A gente sabe que em internet, quando você passa uma mensagem, um ponto faz diferença, não é isso? Passa um e-mail para alguém e erra uma linha, e erra uma letra. Vê se chega no lugar certo. Não chega, não tem comunicação. Tem uma história de um casal que estavam na Alemanha. Era um casal europeu de empresários. Eles precisavam participar de uma feira de negócios na Califórnia. E na Alemanha estava um frio de rachar. Muita neve, muitos voos sendo cancelados, estradas interrompidas. O marido disse para a esposa assim: olha, eu vou na frente, vou preparar o estande da gente, vaga de hotel, porque pode acontecer de haver alguma paralisação no meio do caminho e a gente pode perder tudo. Então eu vou 3 dias antes e você vai depois. Ela ficou cuidando das empresas e ele foi primeiro. Voo atrasou, estradas interrompidas, e aí realmente a viagem foi um atraso. Celular acabou a bateria, ele não conseguia se comunicar com a esposa. Ele chegou no hotel, já com muito atraso,
desesperado para dar notícia para a esposa, pediu o laptop do gerente do hotel, falou, preciso passar um e-mail rápido para minha esposa. E aí, na hora de digitar, ele digitou uma letra errada. O e-mail foi para outra esposa. Só que a outra esposa tinha perdido o marido no dia anterior. Plim, sinalzinho de mensagem. Ela abre. Amor, a viagem foi longa, mas acabei de chegar ao destino final. Já estou morrendo de saudade de você. Olha, já preparei tudo aqui para sua chegada amanhã. Agora vem preparada, tá? Porque o calor aqui é infernal. Mulher infartou, né, gente? Uma comunicação errada pode jogar abaixo um relacionamento, gente. Então vamos aprender a abrir a boca e falar do que está sentindo. Alguma coisa errada teu marido fez, tua esposa fez, abre a boca e fala, olha, eu me senti assim. A única coisa que a gente não pode é ficar acusando o outro. Você fez isso, você falou de forma errada, você não, querido. Fala como você se sente. Olha, eu me sinto muito humilhada quando você faz isso comigo perto dos outros. Eu me sinto muito magoada quando você fala desse jeito comigo. Eu me sinto muito desvalorizada quando você faz isso e isso assim. Você fala do que você sente. Você não está acusando ninguém, você está dizendo o que está sentindo. Amém, gente? Isso é comunicação. E dá a chance o outro de mudar. Não fique em silêncio achando que a outra pessoa tem que adivinhar o que você está falando, o que você está pensando. Deus deixa as coisas muito claras. Deus chegou para Paulo e clareou tudo. Então começa a falar do que sente e dá uma oportunidade para as pessoas mudarem. O outro temperamento é o temperamento sanguíneo. Quem é o sanguíneo? Sanguíneo é aquela pessoa eufórica, carismática, fala muito, gesticula demais, se segurar a mão ela nem fala, de tanto que se mexe, não é? Sanguíneo é aquela pessoa que se tiver um grupo de pessoas, tiver alguém falando muito, falando alto, fazendo os outros rir, contando história, é um sanguíneo. É o empolgado. É aquele que dramatiza tudo, é muito emocional. Enquanto o colérico é racional, o sanguíneo é emocional, ele é emoção pura. É aquela pessoa que se contar uma história triste, você vai chorar. Se ele contar uma história alegre, você vai rir. Porque ele vivencia as histórias, né? É intenso na emoção. É uma pessoa exagerada, é uma pessoa barulhenta, né? Pessoa que se movimenta muito. É um otimista, tudo é fácil para o sanguíneo acreditar, né? Ele se empolga e acredita com a maior facilidade as coisas, né? É uma pessoa dinâmica, sensível, gosta de gente, gosta de estimular pessoas, é atencioso, é uma pessoa motivacional. Sanguíneo é aquele que gosta de fazer o que gosta. O colérico faz o que precisa ser feito. O sanguíneo gosta de fazer aquilo que tem vontade de fazer. Alguém conhece um sanguíneo aí, gente? Pois é. Sanguíneo é aquela pessoa que fala sem pensar. Sentiu emoção, ele acha que tem que falar. Depois que põe para fora aquilo, vai pensar, nossa, por que eu falei? Aí quando a emoção baixa, aí ele fala assim, falei besteira. Mas não consegue ficar de boca fechada, tem que falar, né? É o impulsivo. Sanguíneo é a pessoa exagerada e é aquela pessoa desorganizada. Sanguíneo não gosta de disciplina. Eu tenho uma boa parte de sanguíneo. Se eu estiver arrumando a cozinha, levar mais de 20 minutos, eu largo, vou lá, arrumo a casa um bocadinho para descansar da cozinha. Alguém é assim, gente? Não consegue fazer uma coisa por muito tempo. Tem que desviar a atenção com algo, não é? Aí vai mudando de trabalho para trabalho. Sanguíneo é uma pessoa que se empolga com tudo. Eu, quando assisto filme, minha filha tem um temperamento muito diferente do meu. Então, ela não assiste filme junto comigo, de jeito nenhum. Eu só vejo filme sozinho. Primeiro, eu entro dentro da tela. Então, não pode falar perto de mim que desviar minha atenção, que eu vivo cada cena do filme. Se é para rir, eu rio. Se é para chorar, eu choro. Se é de medo, eu tenho medo. Então, eu entro ali dentro. E outra coisa, acaba o filme, eu fico contagiada por ele. Alguém já viu aquele filme Dança Comigo? Com o Richard Gere? Pois é, acabei de assistir o filme e falei, vou entrar na academia de dança.
Tem um filme que chama Escola do Rock. Não sei se vocês já viram. Um professor que faz uma banda com um grupo de adolescentes. Eu estava assistindo esse filme quando meus filhos eram adolescentes, tinha um monte de adolescente na minha casa. Acabou o filme, eu falei assim, gente, vou montar uma banda, gente. A minha filha, mãe, não me vergonha não, pelo amor de Deus. Né? Se eu ler que banana faz bem para a saúde, querido, cura um monte de doença, eu como uma dúzia de banana. No outro dia eu não como banana nenhuma. Então, o sanguíneo é aquela pessoa intensa. Tudo ela faz com muita força. Tudo ela se empolga demais. O sanguíneo acredita que vai fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Teve uma época que eu determinei, eu vou aprender a jogar tênis, queria fazer ginástica, mas não conseguia. Falei, eu vou aprender a jogar tênis, eu vou estudar violão, eu vou estudar canto, eu vou estudar piano, eu vou estudar inglês, eu vou estudar espanhol. Não fiz nenhuma delas. Porque acha que vai abraçar o mundo, querido. E vai fazendo, vai indo, vai largando uma aqui, outra aqui, chega no final não levou nada para frente. Né? De 20 coisas leva 2. Deixa 18 para trás. Ainda conhece o sanguíneo aí, gente? Qual é o ponto fraco do sanguíneo? A indisciplina, ganhos e perdas, porque se envolve com tudo, mas não aproveita tudo. Não é? Impulsivo, sob pressão. Pressionou um colérico, ele reage. Pressionou um sanguíneo, quer dizer, ele é um impulso. Pisou no pé do sanguíneo, ele tem que falar alguma coisa. Tem que orar muito para Deus botar guarda na boca, porque senão fala aquilo que não deve, né? E depois se arrepende. Sanguíneo é a pessoa que tem a motivação externa. Qual a diferença da motivação interna para externa? Se tivesse um colérico aqui, ele entregaria a mensagem. Se você ouviu, bem, querido, ótimo, Deus abençoe a sua vida. Se você não ouviu, o problema é seu, que você devia ter ouvido. O colérico age assim, certo? O sanguíneo não. O sanguíneo precisa de uma resposta de fora. Se ele não tiver essa resposta, ele desmotiva. Eu já ministrei uma vez numa igreja que tinha morrido. Literalmente, gente, eu tive vontade de descer e apertar o braço da pessoa para ver se ela estava viva. Devia ter umas 200 pessoas só. Eu enxergava todo mundo de branco. Eu falei, está tudo morto. As pessoas não reagiam para nada. Ninguém se mexia. Eu tenho quase certeza que Deus me fez pregar para defunto mesmo. Um gás entrou naquela igreja, matou o povo, esse cara estatalado, tudo no mesmo lugar. Porque podia falar uma coisa engraçada, ninguém ria, uma coisa triste, ninguém se tocava. A cara era a mesma com qualquer história. Eu falei, esse povo morreu, gente. A vontade de falar 15 minutos e ir embora correndo. Agora, quando as pessoas reagem, quando as pessoas escutam, quando eu percebo que as pessoas... Eu falo 3, 4 horas e não tem cansaço nenhum. Sanguíneo é assim, ele precisa da reação de fora. Né? Sanguíneo é diferente do colérico. Ele vai falar que vai fazer caminhada às 7 horas da manhã. Se o sol estiver quente demais, hoje não vai dar não, o sol está quente. Se estiver chovendo, ele fala assim, hoje não vai dar não. Também com chuva, né? Vou fazer caminhada como? Então, o lado de fora... Pedro é o colérico da Bíblia, é o sanguíneo da Bíblia. Vamos entender como que Pedro reage. Pedro, sempre que Jesus perguntava alguma coisa, na maioria das vezes quem respondia era Pedro, não era? Pedro levantava a mãozinha, não sei se ele levantava a mão, mas ele entrava na conversa e ele respondia. Teve uma situação que mostra bem a característica de Pedro. Jesus estava perguntando quem as pessoas achavam que ele era. E aí ele perguntou, o que as pessoas dizem de mim? Aí uns disseram, uns falam que sou Elias, outro que é Jeremias, né? E cada um foi dando uma opinião. E aí Pedro falou assim, não, quero saber vocês, o que vocês acham que eu sou? Quem responde? Pedro. E Pedro deu uma resposta brilhante, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E aí o que Jesus fez? Um elogio enorme para Pedro. Jesus disse, não foi você quem falou, mas foi o Espírito Santo de Deus que está em você. Podia Pedro ficar com essa, não foi? Um elogio e tanto. Podia ter guardado isso, ficado quietinho, já está com 1 ano de lucro pela frente. Mas daqui a pouco na conversa, Jesus vai e fala que ia ser morto, crucificado, que ia passar por todas as coisas, e estava preparando o povo. Pedro chama Jesus no cantinho, que a sorte foi que ele tirou Jesus e chamou para o canto.
Ele chama Jesus no canto e diz assim: de jeito nenhum eu vou deixar isso acontecer com você. Como é que você fala isso para Deus, querido? Jesus está dizendo o plano e o cara é petulante. A empolgação de achar, né, que ele ia proteger Jesus, ele fala: não, eu não vou deixar isso acontecer com você. E aí o que Jesus falou? Aparta de mim, Satanás. O cara não podia ficar com o Espírito Santo? Ele não estava cheio do Espírito Santo, querido. Ficava ele com o Espírito Santo, estava bom, né? Mas falou demais, perdeu o Espírito Santo. Então, o que um sanguíneo precisa? Controlar a língua. Sanguíneo precisa controlar a ansiedade. Sanguíneo é ansioso demais. Sanguíneo precisa de um monte de versículo espalhado pela casa. Não estais ansiosos com coisa alguma. O dia de amanhã pertence a Deus. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Sanguíneo precisa dessa direção. Sanguíneo precisa aprender a ter calma, a confiar no Senhor e tranquilizar o seu coração. Mas o sanguíneo ensina muita coisa importante para a gente. O sanguíneo ensina a gente a se envolver. Pedro estava num barco junto com todos os outros. Viu Jesus andando sobre as águas. Pedro foi o único que saiu do barco e andou sobre as águas também. Ele afundou depois, mas ele sentiu o gostinho de andar sobre as águas. Foi o único que conseguiu fazer isso. Por quê? Porque ele se envolve, porque ele se joga. Então o sanguíneo também ensina para a gente que a gente tem que se lançar, que a gente tem que se envolver, que a gente tem que ser transparente, que a gente tem que amar pessoas, porque sanguíneo ama gente, gosta de estar com gente. Então ele tem um monte de defeitos que precisa ser administrado, mas tem um monte de coisa boa para ser ensinada. Então se você vive com sanguíneo, saiba que não é fácil viver com essa impetuosidade toda, mas tem muita coisa para te ensinar também. E como Jesus age com uma pessoa assim? Vamos ver a sensibilidade de Jesus com o sanguíneo. Sanguíneo é pura emoção. Deus falou com Paulo na razão. Deus fala com o sanguíneo do jeito dele. Como? Jesus chegou na praia. Os pescadores tinham pescado a noite toda e tinha sido um fracasso a pesca. Pensa um sanguíneo pescador, depois de trabalhar a noite inteira e não pescar nada. Aquele homem estava desanimado, porque como sanguíneo é emoção pura, ou ele está eufórico com alguma coisa, ou ele está deprimido com alguma coisa. Não é? Se uma coisa de fora machuca, ele fica um arraso. Se uma coisa alegra o sanguíneo, ele fica super motivado. Naquela situação, aquela coisa arrasou o sanguíneo. Ele devia estar muito mal, triste da vida. E Jesus chegou no barco, na praia, esperou o povo lavar a rede e falou assim: olha, joga a rede do outro lado. Como o sanguíneo tem facilidade de acreditar, Pedro falou assim: pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede de novo. E lançou a rede, e veio uma multidão de peixes, e os peixes encheram os barcos de uma tal maneira, que precisou de outros barcos para poder cobrir, para poder suportar tanto peixe. Agora eu queria que você imaginasse aí uma cena de um barco lotado, cheio de peixe, pulando, e aquela euforia que estava no coração daquele sanguíneo que estava um arraso. Dá para sentir? Consegue perceber? O cara saiu de lá de baixo, foi para as alturas, querido. E estava numa motivação enorme, feliz da vida, olhando aquilo extasiado. E nessa hora, cheio de emoção, Jesus falou com ele assim: agora vem comigo que você vai ser pescador de almas. E eu queria que você aplaudisse Jesus por causa disso. Ele esperou o auge da emoção. Ele pegou Pedro no auge da emoção. E associou um barco cheio de peixes a muitas almas. E Pedro falava com tanta empolgação que 3.000 pessoas se convertiam, 5.000 pessoas se convertiam por causa da empolgação do sanguíneo. Então, querido, se você convive com sanguíneo, não joga um balde de água fria na emoção dele. Vamos imaginar que você é casado com uma sanguínea. Me fala uma cidade bonita que tem aqui perto, que vocês gostam de ir para... Hã?
Caldas Novas. Tá, muito bem. Vamos imaginar que a sua esposa sanguínea está lá no computador, antes de você chegar. E ela está assim, programando um hotelzinho em Caldas Novas. Já pensou no biquíni novo que ela vai comprar, na roupa de banho que ela vai comprar nova. Já pensou na camisola bonita que ela vai comprar diferente. E ela faz aquela coisa, aquela motivação toda. Aí você está chegando. Aí ela fala, amor, olha a surpresa que eu tenho para nós no final de semana. A gente vai passar um final de semana maravilhoso aqui nesse lugar. Vem cá para você ver o que vai acontecer com a gente nesse final de semana. Aí ele fala assim, vem aí, faz a conta, me diz quanto é que depois eu vejo. Olha, querido, nem tente chegar perto dela naquele final de semana, tá? Porque ela vai ficar com tanta mágoa que ela não vai querer tocar uma mão em você. Você jogou um balde de água fria. Você pode ser um colérico, mas entenda, você casou com uma sanguínea. E se você casou com uma sanguínea e ela está empolgada, querido, lembra, se você der vazão à empolgação dela, isso traz retorno para você, irmão. É você que vai ganhar com isso. Então não joga um balde de água fria em quem está emocionado. Amém, gente? Vamos pensar que você vai chamar um colérico para um projeto. Aí você chega para chamar um colérico para um projeto assim, nossa, a gente vai fazer um projeto aqui nessa igreja, nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Você fala isso com sanguíneo, com colérico? Não. Com colérico você fala assim, olha, nós temos um projeto, a meta é tal, nós vamos conquistar tantas pessoas em tanto tempo e vamos agir dessa forma. Isso é a linguagem de um colérico. Agora, quer falar com sanguíneo para fazer alguma coisa? Para conquistar a cidade, para Jesus, você fala assim, eu estou arrepiada com o projeto que a gente tem. Olha, a gente vai ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. Isso aqui vai ser luz do mundo e sal da terra. Nós vamos encantar essa nação com o que a gente vai fazer aqui. Essa é a linguagem do sanguíneo. Quem entendeu aí? Assim você atinge o coração. Por que que muitas vezes a gente se comunica e o outro não reage? Você fala na tua língua, querido, não fala na língua dele. Se você fala na sua e não fala na dele, não tem comunicação. Certo? Muito bem. Agora eu quero falar com você a respeito do melancólico. Melancólico é uma pessoa de natureza muito rica. Os maiores pintores, artistas, descobridores, construtores, pessoas que tiveram ideias e descobriram coisas maravilhosas no ramo da ciência. Pessoas assim foram melancólicas. O melancólico é um artista por natureza. O melancólico tem alma de artista. É uma pessoa que tem uma riqueza enorme dentro de si, de sentimento, de afeto, de sensibilidade, de percepção do que é belo. Aí você pode dizer, nossa, essa não sou eu, porque eu não sou artista. O melancólico não acredita no que é. Então pode ter um melancólico aqui dentro, e se eu falar milhares de características boas, o melancólico vai falar, não sou eu. Porque uma característica do melancólico é não acreditar que ele tem todos aqueles pontos positivos. Então, se acalma o teu coração, que tem alguma coisa que vai combinar com você aqui. O melancólico é a pessoa sensível, criativa, são os inventores, é uma pessoa muito disciplinada, muito organizada, muito detalhista, muito obcecado por perfeição. Vamos pensar, se chegar um colérico aqui hoje, olhar isso aqui e não souber o que está acontecendo, ele vai dizer assim, qual é o objetivo dessa reunião? Se chegar um sanguíneo aqui, o sanguíneo vai olhar e falar assim, nossa, que legal, tinha música, tem gente rindo, gente animada, tem um monte de gente aqui, deve estar acontecendo um negócio bem legal aqui. Se chegar um melancólico aqui, ele vai chegar quietinho, não vai falar nada, mas vai observar tudo. Se tiver um ar refrigerado desse, numa posição diferente da outra, ele vai perceber que está errado. Aí ele vai falar assim, não posso nem olhar, porque está me incomodando aquilo ali, de um para cima, outro para baixo. Melancólico é aquela pessoa que para organizar uma festa, um sanguíneo, põe o salgadinho, põe um suquinho aqui, põe um louvor aqui, junta a gente, é festa. Para o sanguíneo. Para o melancólico, a toalha da mesa tem que combinar com a flor que está aqui, que tem que combinar com a cortina da janela, que tem que combinar com a capa da cadeira, que senão ele não faz. Está entendendo? Esse é o melancólico.
Melancólico é aquela pessoa que preza pela excelência. É a pessoa que não consegue viver fora de um alto padrão. Alguém conhece um melancólico? Melancólico é uma pessoa que pensa assim: ele faz faculdade, não está bom. Tem que fazer uma pós-graduação porque ele acha que não sabe nada ainda. Faz uma pós-graduação, tem que fazer um mestrado. Não, ainda não sei muito, tem que fazer um doutorado. Não, mas não é o suficiente, tem que fazer um pós-doutorado. Ele sempre tem que fazer mais, porque ele nunca acredita que está pronto o suficiente para aquilo. Não é uma pessoa que arrisca, não é uma pessoa que se lança para aprender. É uma pessoa que acha que tem que aprender muito primeiro para depois se colocar. Porque não gosta de crítica. Porque se critica demais. Exige demais de si, exige demais do outro. Melancólico é aquela pessoa que suporta desafios. Se você estiver conversando com um melancólico, ele estiver incomodado já, porque você está falando muito, ele vai aguentar. Ele vai ouvir você o dia inteirinho, ele está morrendo por dentro, mas ele não fala nada. Ele suporta, te ouve, ele renuncia aquilo ali, ele sacrifica ele mesmo, mas não reage. Ele não briga, ele não exalta, ele não vai ofender você. É uma pessoa leal, é um bom amigo, é uma pessoa fiel. Mas é aquela pessoa pessimista por natureza. O melancólico, enquanto o sanguíneo acha que vai dar tudo certo, independente do que está provando que vai dar errado, o sanguíneo acha que vai dar certo. O melancólico, por mais que você prove que funciona, ele acha que vai dar errado. O melancólico sempre encontra uma desculpa para dizer, mas não vai dar certo por causa disso. Aí você fala, não, a gente já resolveu esse problema. Mas e se? Aí você fala, não, já resolvi isso também, mas e se? Ele fica no e se, até ele esgota a sua paciência, que você perde a paciência com ele. O melancólico é uma pessoa que parte do princípio que vai dar tudo errado. E não adianta provar para ele que vai dar certo, você tem que deixar, porque senão ele acaba com a tua paciência. Melancólico é uma pessoa irritada. Tem aquela carinha de meigo. A mulher melancólica tem aquela cara serena, parece um anjo. Vai conviver com o melancólico para ver. É a pessoa irritada. É interessante. Tem muita capacidade, tem uma capacidade extraordinária, mas tem um outro lado, é tudo intenso com o melancólico. É muito fácil o melancólico se deprimir, porque ele sente muito, ele sofre muito. Melancólico não faz essas coisas pessimista para incomodar quem está com ele, não. Ele está incomodado. Eu tratei de várias pessoas melancólicas que elas diziam para mim, Elizabeth, como é que eu faço para me livrar de mim? Eu preciso descansar de mim mesmo, eu não aguento a mim mesmo. Então o melancólico não faz isso para incomodar você, não. Ele está incomodado. É aquela pessoa que processa tudo. Um sanguíneo, querido, tem uma festa hoje, mais tarde, você chama ele agora, ele já aceitou. O melancólico chama com 1 mês de antecedência, senão ele não aceita. Por quê? Porque ele tem que programar tudo. Que roupa que eu vou, onde é que vai ser, quem vai estar lá, o que eu vou falar, o que vai acontecer. Tudo tem que processar. Primeiro passa pela cabeça dele para depois ele realizar. Ele não faz nada impetuosamente. Tudo tem que ser premeditado antes. É uma pessoa irritada, apesar da cara bonitinha, cara meiga, é uma pessoa irritada. O melancólico, às vezes, ele acorda de manhã com raiva, não sabe por quê. Aí você fala, bom dia, amor. Bom dia por causa de quê? Não, olha, o sol está lindo, Deus fez todas as coisas e eu com isso. Você não prova para o melancólico que a vida está boa de jeito nenhum. Se ele invocar que está ruim, deixa ele pensar que está ruim. Eu conheci um casal que o marido era melancólico, a mulher é melancólica e o marido era colérico. Ele falou, Elizabeth, passei 15 anos sem entender quem era minha mulher. Eu pensei que ela era doida. Até que eu descobri que ela é melancólica. Eu acordava de manhã, um dia, a noite foi ótima, estava tudo bem. De manhã ela acordava com a cara feia. Eu falava assim, o que foi que eu fiz? E ela não conseguia falar o que foi que eu fiz. E o dia era horrível. Aí ele falou assim, até que eu aprendi. Comprei uma bicicleta. Quando chegava o final de semana, que eu acordava e ela estava aborrecida, eu pegava a minha bicicleta, saía e ia comprar pão. Falei, amor, vou comprar pão. Viagem, passava a cidade inteira andando de bicicleta. Comprava o pão, chegava, olhava para a cara dela, estava feia ainda, eu falei, ih, esqueci o leite.
Voltava, andava. Passava horas andando de bicicleta pela cidade para ver se dava tempo dela melhorar. É uma pessoa que sente tudo. O melancólico percebe o corpo, a sensação do corpo, mais do que qualquer pessoa. Eu sou sanguínea, querido. Se eu parar aqui, eu vou descobrir que eu estou com a dor na nuca, que eu estou com dor no joelho. Mas eu vou falando, nem presta atenção. O melancólico vigia o percurso da dor. Eu conheço um casal que o marido é melancólico e ela é sanguínea. Ele chega em casa e fala assim: amor, hoje eu estava no meu trabalho e eu senti uma dor estranha. Ela começou no meu pé. Aí ela foi caminhando, passou pelo joelho, chegou aqui no quadril, ela intensificou. Depois ela veio, chegou no ombro, ela deu aquele pulso assim. O que será que é isso? A mulher não tem a mínima paciência. Meu filho, eu não sou médica, procura um médico, conta essa história para ele, quem sabe ele sabe. Como que uma pessoa vigia a dor, querido? O melancólico vigia. Ele sabe qual a reação do corpo. Por isso, muitas pessoas melancólicas são hipocondríacas, porque elas tomam remédio para tudo, porque tudo ela valoriza que está sentindo. Então, é um problema melancólico ser uma pessoa que toma remédio demais. Agora, como Deus fala... mais um detalhe. Eu não sei se você já passou isso com o melancólico. Se você conversar com uma pessoa melancólica e no meio da conversa você for incoerente com alguma coisa, ela para e vai resolver aquela incoerência ali. E ela vai naquele caminho. E se você tiver uma outra incoerência ali, ela para, vai resolver aquela incoerência. Você passa a noite conversando com o melancólico e ele não cansa. Ele conversa a noite inteira com você. Você está morrendo, aí você fala assim, tá bom, você está certo, eu concordo. E fala assim, não, você está concordando só para poder parar de conversar. E aí ela continua. Quem já viu ou ouviu falar da história assim, eu não vou falar que acontece com você não, mas já viu acontecer na vida de alguém isso? É assim que faz. Preste atenção quando o melancólico falar com você. Se você não prestar atenção, ele vai perceber. Muito bem. Eu queria apresentar a você um melancólico. Mas eu queria apresentar você, abrindo a Bíblia, para você ver como Deus conhece o emocional da gente. E Ele revela biblicamente que cada um tem um temperamento. Olha como Deus descreve um melancólico. Abre a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3. Eu falei que Deus chamou um colérico de uma forma prática, objetiva e direta. Saulo, Saulo, por que me persegues? Entre em Damasco e eu vou dizer o que você vai fazer. 3 dias só. Chamou Paulo, o Pedro, o cara emotivo. Esperou ele ficar empolgado e falou, vem comigo, você vai ser pescador de almas. Foi rápido. Lidou com a emoção dele de uma forma rápida. Agora vamos ver a rapidez para lidar com um melancólico. Quanto tempo Deus levou para chamar um melancólico para a obra? O melancólico da Bíblia é Moisés. Moisés foi o maior líder da história depois do nome de Jesus. É Moisés. Moisés é a prova viva de que a gente supera dificuldade de temperamentos. E eu quero te apresentar Moisés. Está aqui, Moisés estava apacentando as ovelhas durante 40 anos no deserto. O cara fica 40 anos no deserto e não tem problema nenhum, querido. Sabe por quê? Porque melancólico tem dificuldade de lidar com o erro. E gente erra muito. Então, mexer com ovelha é melhor do que mexer com gente. Melancólico tem dificuldade de lidar com pessoas. Por isso, Moisés passa 40 anos sem problema nenhum cuidando da ovelha dos outros. E aí, Deus precisa dele para uma obra. Porque Deus precisa de cada pessoa para uma obra específica. E aí, ele chama Moisés. Para chamar Moisés, o que Deus faz? Primeiro, Deus não chega direto para Moisés. Ele põe uma árvore pegando fogo, distante. Porque tem que ir aos poucos. Não chega entusiasmado com o melancólico, não, vai aos pouquinhos.
Aí Deus botou aquela árvore lá distante, pegando fogo. Moisés olhou a árvore e ele falou para ele mesmo, está escrito na sua Bíblia, depois você lê. Ele disse, eu vou lá e vou ver por que essa árvore incendeia e não se consome. Ou seja, o cara processa primeiro para depois fazer. Se fosse Pedro ou se fosse Paulo, querido, já estava lá com a mão no fogo para ver se aquilo era fogo de verdade. Mas o melancólico fica olhando e fala assim, eu vou lá. Tudo tem que passar pela mente primeiro. E aí ele chega lá, Deus fala com ele, Moisés, tira a sandália dos teus pés, vai levando ele aos poucos. Quando Deus começa a falar, Deus se apresenta. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Tudo detalhado. Não adianta dizer, eu sou Deus. Ele falou de todas as gerações. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tem que convencer ele com detalhes. Muito bem. Aí o que Deus faz? Chama Moisés para a obra rápido? Não. Primeiro, Deus se apresenta. Depois, do versículo 7 até o versículo 10, Deus explica o drama do povo no Egito. Aquele povo está esperando 400 anos por uma salvação. Eles estão passando um sacrifício enorme, eles estão sofrendo muito. Sensibiliza ele primeiro. Vai criando um clima com Moisés. Vai mostrando, explicando o motivo das coisas. E aí, do 7 a 10, ele vai explicar a situação. Depois, Deus fala para Moisés assim no versículo 10. Vem agora, eu vou enviar você até Faraó para que você tire o meu povo de lá. O que Moisés responde? Quem sou eu para tirar o povo de lá, Senhor? Como é que Paulo reagiu? Entrou na cidade e obedeceu. Como é que Pedro reagiu? Saiu na mesma hora, largou o barco e foi servir a Jesus. Não é assim? O que Moisés faz? Melancólico e inseguro. Nunca acha que ele está pronto. Nunca acha que ele tem capacidade. E aí o que Moisés fala? Quem sou eu? Sabe quem era Moisés? O cara que viveu 40 anos no Egito, lá junto com o faraó. Ninguém melhor do que Moisés, ele conhecia a história toda. Ele era o cara qualificado, mas o melancólico não acredita que é qualificado. Muito bem, aí Deus vai dar confiança para ele. Deus fala, certamente eu vou estar contigo. Presta atenção. Deus, olha como se comunica com o melancólico. Deus deu confiança para ele. Deus fez ele acreditar que não era uma aventura. Melancólico não vive de aventura. Sanguíneo sim, melancólico não. Ele precisa ter certeza das coisas. E aí como que Deus fala com o melancólico? Dá segurança para ele. Olha, eu vou estar com você, eu vou te dar vários sinais. E aí Deus fala com ele. Dá os sinais para ele. Mostra uma vara, manda jogar a vara no chão. Peraí, deixa eu ver se é nessa hora aqui. Não, Deus diz que vai estar com ele, que vai dar vários sinais para ele. Aí Deus fala para Moisés. Moisés fala assim, qual é o nome do Senhor? Qual é o nome que eu vou dizer para eles que é o seu nome? Aí Deus fala, diga que o eu sou mandou você lá. Diz que o eu sou enviou você a eles. E Moisés fala, eles não vão acreditar em mim. O cara sempre tem um motivo para dizer que vai dar errado. Eles não vão acreditar em mim. Aí o que Deus fala para ele? Tá bom, Moisés, tá vendo o cajado na sua mão? Joga no chão, vai virar serpente. Pega no rabo da serpente, vai virar um cajado. Agora enfia a mão no peito. Tira a mão, tá doente a sua mão. Volta com ela. Ficou sarada, não ficou? Pois é, eu vou dar esses sinais. Se eles não acreditarem nesses sinais, eu vou pegar a água do Nilo e vou transformar em sangue. Alguém aqui pode duvidar disso, querido? Deus deu o sinal, não estava bom não, gente? Deus falou, Senhor, eu não sou bom de fala. Deus deu todas as explicações. Deus falou, o povo vai sair com dinheiro. O povo vai sair rico. Eles não vão sair com a mão na frente e outra atrás, não. Eles vão pedir coisas, as pessoas vão dar ouro, vocês vão sair muito bem. Eu vou levar vocês para uma terra segura, uma terra que mana leite e mel. Deu toda a segurança para ele. E ele fala, Senhor, não sou bom de fala. Aí Deus começou a perder a paciência. Falou, quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Quem fez o que vê, o que não vê, o que fala, o que não fala, não sou eu. Eu vou botar a palavra na tua boca? E aí Moisés fala assim, Senhor,
manda outro no meu lugar. Ah, Jesus. Deus perdeu a paciência, querido. A Bíblia fala que aí Deus se irou com o melancólico. Porque uma pessoa melancólica, ela faz a outra perder a paciência mesmo. Até de Deus faz perder a paciência. Mas o que Deus fez? Deus perdeu a paciência, se irou, mas disse: tá bom, Moisés, faz o seguinte, leva Arão com você. Sabe o que significa isso? Deus está dizendo assim: você pode não acreditar em você, mas eu acredito. Deus está dizendo: você, melancólico, não confia em você, mas eu confio. Tem obra que tem que ser o melancólico que tem que fazer. Gente, Deus chamou Moisés para escrever as leis. Lê o livro de Levítico, tem que ter paciência para ler o livro de Levítico, de tantos detalhes. Quem podia escrever aquele livro, querido? Só uma pessoa detalhista. É ou não é, gente? Deus chamou para fazer o tabernáculo. O tabernáculo, querido, tinha que ter uma mesa com a ponta para o norte e outra ponta para o sul. O candelabro tinha que ficar numa posição da mesa, os copos em outra. Cada coisa tinha um lugar. Se é um sanguíneo igual Pedro para fazer o tabernáculo, ia fazer como, querido? E não lembro mais dos detalhes. Traz madeira aí, traz uma cortina tal, traz o candelabro. Vamos botar aqui. Ó, não importa a mesa da ponta para um lado, da ponta para o outro. Deus está em cima, Ele está vendo tudo. Então o importante é o tabernáculo. Mas Deus não quer a coisa de qualquer jeito. Deus não é melancólico não, mas é perfeccionista. Deus não quer a sua vida de qualquer jeito, Ele quer detalhes da sua vida. Não adianta você falar assim: eu vou para a igreja, eu frequento os cultos, eu faço a obra de Deus, mas a sua vida, o seu corpo, a sua história está mal feita, tem detalhes errados. Deus não quer assim. Ele quer conserto em cada situação. Ele quer detalhes da sua vida na direção dEle. Ele não vai aceitar qualquer coisa. Por isso, Deus chama o melancólico. Moisés fez exatamente o que Deus queria. E é isso que Deus espera da gente. Ele fala para você, melancólico, que Ele não vai desistir de você. Ele pode deixar, colocar outras pessoas ao seu lado só para você sentir segurança. Mas a segurança que Ele tem é em você. Amém, gente? A gente precisa reconhecer a capacidade que Deus colocou dentro de cada um de nós. Deus tem obra para cada um, dentro do seu próprio temperamento. O melancólico Moisés foi um cara que mudou. Foi o maior líder da história. Foi irritado, sim. Bateu na rocha, perdeu de entrar na terra prometida por causa da ira. Melancólico é irado, é raivoso. Moisés não delegava poderes, tinha medo dos outros não fazer igual a ele. Melancólico não delega poderes. O sogro de Moisés chegou e falou: esse negócio não vai dar certo, você vai ficar esgotado. Vamos separar, chefe de 500, chefe de 100, chefe de 50. Ele aceitou. Melancólico precisa aceitar, delegar poderes. Melancólico precisa aprender a confiar nos outros. Precisa aprender a deixar que cada um faça a sua parte. O outro não sabe fazer, vai aprender fazendo. Melancólico precisa sair de dentro de si. O melancólico, quando ele fica com ele mesmo, ele fica pensando. Tem dor de cabeça, tem úlcera de estômago, tem estresse, tem enxaqueca. Tudo porque pensa demais. Tem que sair de dentro de si e fazer coisas reais, palpáveis, realizar coisas. Amém, gente? Moisés aprendeu. Moisés cresceu. Moisés mudou e fez uma obra fantástica. E é isso que Deus espera da gente. E para o final, o último é o fleumático. Quem é o fleumático, querido? Fleumático é uma pessoa fácil de lidar. Fleumático é aquela pessoa leal, que gosta de pessoas, é um líder nato, é tão líder quanto um colérico, só que reage diferente. Se a gente elaborar aqui, der uma ideia de um projeto, o colérico se levanta e começa a fazer. O fleumático sabe exatamente o que tem que fazer, mas ele fica quietinho, só assim. Tomara que Deus levante alguém. Né? Aí quando levanta alguém para fazer, ele fala: glória a Deus, eu vou orar por ele. O fleumático é o cara acomodado, é o sujeito que se poupa, é o Jaiminho do programa do Chaves. Eu quero evitar a fadiga.
certo? Esse é o fleumático. É o cara devagar, é o pacificador. Fleumático não gosta de confusão, ele não gosta de encrenca. Ele gosta de paz. Encrenca dá trabalho. Então ele prefere deixar na paz, para não dar mão de obra, gente, para não gastar energia. Fleumático é aquele cara que, se você estiver discutindo política, ele está olhando, todo mundo discutindo. Aí um fala com ele assim, ele está quieto, as pessoas se matando de discutir, e ele quieto. Aí alguém pergunta, e você, cara, o que você acha? Eu concordo. Mas você concorda com quem? Todo mundo. Certo? É o sujeito que aceita tudo para não criar confusão. Ele paga qualquer coisa para não entrar na briga, querido. E se entrou, ele paga mais para sair. Né? O fleumático é o cara que não gosta de mudança. Imagina o fleumático casado com uma sanguínea. A sanguínea acorda de manhã num sábado e tem vontade de mudar o cenário da casa. Aí ela quer mudar a sala para poder ficar diferente. Aí 9 horas da manhã ela já empurrou tudo, já tirou tudo fora do lugar. O fleumático acorda de manhã, o marido vê aquela bagunça. Ele nem levanta o pé, né? Que ele está com aquele short até aqui. Ele arrasta assim. Aí ele vê aquela bagunça e falou, meu Deus, o que é isso que está acontecendo aqui, gente? Aí ela, estou mudando o cenário da casa, estou mudando a sala para ficar diferente. Mas para quê, minha filha? Não, eu quero tirar a televisão de lá, botar aqui, tirar o sofá de lá, botar lá. Me ajuda a fazer isso aqui que eu não aguento pegar. Ele falou, minha filha, eu sentava aqui e assistia televisão lá. Toda essa marafunda para eu sentar lá e ver televisão aqui. Ah, não, deixa quieto esse negócio. Ele não entende por que tanto movimento. Fleumático é a pessoa divertida por natureza. O sanguíneo é espalhafatoso. Mas o fleumático, ele tem um bom humor natural, que ele não faz força para ser engraçado. Ele é engraçado naturalmente. O meu pai é fleumático. A gente tem vontade de andar com um caderninho só anotando as coisas que ele fala. Porque ele é muito engraçado. Mas meu pai não fala mal de ninguém. Detesta fofoca. Não gosta de confusão. Faz qualquer negócio para não ver briga. Um dia, a gente sentado na mesa, eu estava na casa dos meus pais, no almoço. Meu pai quieto, comendo. Aí, de repente, ele fala assim, oi, gente, esse arroz aqui, cozido, deve ficar bom, né, não? Mas ele não fala que o arroz está cru. Ele acha um jeito de fazer uma crítica sem criticar. O meu pai adora dirigir. Ele já teve um monte de carro, nunca arranhou um carro na vida. Meu irmão bateu com todos os carros que teve, desde que teve 18 anos de idade. Meu irmão nunca ficou com um carro inteiro por muito tempo. E o meu irmão tenta convencer o meu pai que o meu pai não pode dirigir. Porque o meu pai tem 87 anos. Aí o meu irmão chega para o meu pai e fala assim, pai, você não pode dirigir, meu filho. Você fizer um exame de motorista, exame de vista, você não passa no exame. Aí meu pai falou assim, para que eu preciso passar, meu filho? Você já viu o tamanho daquelas letrinhas? Tem algum carro daquele tamanho na rua? Eu preciso ver os outros carros que estão passando, eu não preciso ver uma formiga. Certo? Aí o meu irmão fala assim, mas pai, o senhor não tem reflexo, pai. Aí, para que eu quero esse negócio, meu filho? Esse tal de reflexo amassou seus carros todos. Então é o cara, querido, que se economiza, se poupa. Qual é o ponto fraco do fleumático? Conservador demais. Não aceita mudança. Muitas coisas precisam mudar e o fleumático não quer mudar. O que ele precisa fazer? Ele precisa ser mais animado. Ele precisa se envolver mais com as coisas. Né? Ele precisa ser mais entusiasmado, participar mais. Mas o que a gente aprende com o fleumático? Ser mais light, brincar mais com a vida, se descontrair um pouco mais. O fleumático ensina a gente a não levar bagagem extra na vida. Ele ensina a gente a se poupar. O fleumático da Bíblia é Abraão. Abraão é aquele cara que estava lá na terra dele, na parentela dele. Deus, com o fleumático, querido,
você não pode falar muitas coisas, senão você confunde a cabeça dele. Homem, então, se o homem já não gosta de fazer um monte de coisa, não consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Mulher é aquela que bota o filho no colo, atende o telefone, mexe no fogão, liga a máquina de lavar, ela tem essa capacidade. O homem não, ele faz uma coisa bem feita, mas é uma. Aí a sanguínea casada com o fleumático, ela faz a besteira de, se ela tiver, né, estressada no trabalho e vai sair tarde, ela liga para o marido fleumático e fala assim: amor, vou sair tarde hoje, faz um favor para mim, passa no colégio, pega o Juninho na escola, passa no banco do caixa eletrônico, paga a conta da luz que eu esqueci, vai cortar, e passa no supermercado, compra alguma coisa rápida para fazer para a janta, que eu vou chegar muito tarde. Ô, irmão, você mandou ele fazer 3 coisas, que ele dá um pane na cabeça dele, ele não faz nenhuma. A maneira que ele tem de não enlouquecer é: eu esqueci tudo. Ele apaga tudo, querido, senão ele fica doido. Aí sabe o que você faz? O que você tem que fazer com o marido fleumático? Tem 3 coisas dessa para fazer, escolhe a mais importante. Salva o Juninho. Fica no escuro uma noite, fica sem comer, ninguém morre de fome, mas o Juninho não pode ficar na escola, certo? Então você salva o Juninho e deixa o resto. A gente precisa lidar com as pessoas do jeito que elas são. O que Deus fez? Deus pegou Abraão e falou assim: sai da sua terra e da sua parentela. Deu 2 ordens, não foi? Ele saiu da terra e levou a parentela. Foi com o primo dele junto. Só que num determinado tempo da história, eles tinham muito gado, muita ovelha. O que Abraão falou? Abraão falou para Ló assim: escolhe para onde você quer ir. Quer ir para a direita? Eu vou para a esquerda. Quer ir para a esquerda? Eu vou para a direita. Sem confusão. Mas é o cara leal. Quando Ló passou um aperto, roubaram tudo deles, os bens, as mulheres, as crianças. Abraão juntou a turma dele, foi lá e defendeu o sobrinho. Então, é um cara leal. É um cara que, se precisar, ele reage. Não significa que o fleumático é um cara passivo o tempo todo. Na hora que precisa, ele vai reagir e vai fazer. Mas, se puder poupar, ele poupa. Certo? Para a gente entender como que os 4 reagem, vamos pensar aqui. Tem uma pedra aqui no caminho. E aí a gente põe os 4 temperamentos aqui, diante de uma pedra. O colérico vai olhar para aquela pedra e vai pensar o meio mais prático, rápido e objetivo de atravessar. O sanguíneo vai olhar para aquela pedra e vai pensar numa aventura. Vou escalar essa pedra, lá em cima deve ter uma vista linda, né? Ele vai pensar numa emoção naquela situação. O melancólico vai olhar para a pedra e vai falar: ó céus, ó vida, por que só tem pedra no meu caminho? O fleumático vai olhar para a pedra e falar assim: para que eu vou atravessar? Aqui está tão bom, né, gente? É uma situação e 4 reações diferentes, entende? Se a gente quiser que todo mundo reage do jeito que a gente reage, não tem relacionamento que dê certo. Então a gente precisa aceitar as pessoas como elas são, e cada um precisa querer mudar aquilo que precisa mudar. Eu não tenho que mudar o outro é que tem que querer mudar, eu é que tenho que querer mudar a minha parte, eu é que preciso pensar o que eu preciso fazer de diferente, e você também. A gente não investe na mudança do outro, a gente investe na mudança da gente. E o outro muda do mesmo jeito. Amém, gente? E para você entender, para terminar, cada sociedade, cada reunião, cada grupo, cada família precisa dos 4. Por isso Deus fez as pessoas diferentes. Vamos reunir os 4 num projeto só. Você sabe que o melancólico é o criativo, né? É o artista, é aquele que tem as ideias. Você sabe que o colérico é aquele que realiza, põe em prática, faz acontecer. Você sabe que o sanguíneo é o empolgado, então ele entusiasma pessoas, ele é o bom vendedor, ele apresenta o projeto. E você sabe que o fleumático é aquele que é característica por último aí, está fácil para você guardar. Vamos juntar todos eles num mesmo projeto. O melancólico cria, ele tem a ideia. O melancólico cria, o colérico realiza, o sanguíneo vende e o fleumático usufrui.
tem lugar para todo mundo. E Deus vai chamar você dentro do seu temperamento. Não adianta você chegar dentro da obra de Deus e dizer, vou sentar no banco e vou assistir. Não, querido, ninguém assiste o reino de Deus, a gente participa do reino de Deus. Você não pode ver o milagre acontecer na vida do outro, você tem que viver o milagre, participar do milagre. O reino de Deus é para a gente entrar e participar, não é para ficar olhando de fora. Porque se você olhar de fora, quando Jesus voltar, você vai ficar de fora. Então vamos sair de cima do muro, porque em cima do muro não é lugar para ficar. A gente precisa entrar e saber que cada um de nós tem uma participação. Você olha para alguém que está pregando e fala assim, eu não vou fazer aquilo. Não vai fazer aquilo, mas tem outra coisa para você fazer. No reino de Deus, querido, é um corpo onde cada membro tem uma função. Deus vai respeitar o seu temperamento, mas Ele vai desafiar você igual desafiou Abraão, igual desafiou Moisés, igual desafiou o sanguíneo Pedro e o colérico Paulo. Ele desafiou todos eles a mudarem aquele ponto que era fraco. Aí você pode perguntar assim, ele impulsionou Moisés, ele impulsionou Abraão, mas o que ele fez com Paulo e Pedro? O que tinha de mais, ele educou. Ele fez Pedro ser uma pessoa menos ansiosa. Ele fez Pedro ser mais organizado. E Paulo era intrépido, fazia, acontecia. Era aquele cara que dirigia a própria vida. O que ele fez? Botou um espinho na carne dele para dizer, eu tenho domínio sobre a sua vida e não você. Deus fez cada um superar o próprio temperamento. Amém, gente? Aceite que cada desafio da sua vida é Deus tratando você e tratando do teu temperamento. Entrega o teu temperamento para o Senhor, deixa Ele fazer você ser a pessoa que Ele programou para você fazer. A vida te transformou, as situações te magoaram, as circunstâncias dramáticas da sua vida moldaram você para ser a pessoa que é hoje, mas não é aquela que Deus fez. Deus fez uma outra pessoa, está aí dentro de você, e você precisa descobrir quem é. Mas para isso tem que deixar Deus tratar. Seja flexível. Nós somos barros na mão do oleiro, não é assim? Se o barro, querido, eu nasci perto de uma olaria, meu avô era oleiro, era dono de uma olaria. Eu brincava junto com meu avô naquela roda. Ele me ensinava a fazer barro. Eu ficava olhando, meu avô pegava um pedaço de barro mole, jogava ali. Em poucos minutos, querido, tinha um vaso lindo, pronto, e eu achava aquilo uma arte fantástica. É isso que Deus faz. Pega a gente um barro e transforma a gente num vaso de honra. E às vezes eu ficava desesperada com meu avô, que o vaso estava prontinho, eu ficava doida para ver aquele vaso ir para o forno, para queimar, e ficar um vaso de verdade, para ser usado. Quando estava prontinho, meu avô abaixava aquilo ali, amassava e começava de novo. Eu falei, avô. Depois que está pronto, ele falou, não, tinha uma pedrinha ali, não pode ficar. Entende, querido? Porque se ficar aquela pedrinha, na hora que botar no forno, quebra o vaso. Tem que tirar toda a poeirinha. O dia que a gente tiver que ser aceita por Deus, toda a poeirinha e as pedrinhas do nosso temperamento vão ter que ser retiradas. Mas se você for um barro flexível, Deus vai construir, vai tirar a pedrinha e vai fazer de novo com a maior facilidade do mundo. Mas se você resistir e quiser ser um vaso queimado e duro com essa pedrinha, para Deus transformar, Ele vai ter que quebrar e moer e fazer virar pó. Isso dói. Quanto mais aberto e flexível você for para deixar Deus moldar mais fácil, mais rápido, você vai ser a pessoa que Ele preparou você para ser. Amém, gente? Deus falou com você essa manhã? Então eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. Pergunte para você mesmo. Ore a Deus. E pergunte ao Senhor, o que falta para mim, Pai? Não fica apontando o erro da sua mulher, erro do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais. Pergunta para Deus onde está a pedrinha da tua alma. Onde está o cisco e a poeira da sua vida.
Porque cada um tem que cuidar de si e não do outro. E que você possa aprender a olhar para as pessoas que vivem com você com o olhar de Deus. Deus foi paciente. Deus esperou. Deus ajudou. Você está na vida das pessoas para fazer com que ela seja a melhor pessoa que ela pode ser. Ela está na sua vida para ajudar você a ser a melhor pessoa que você pode ser. Aceite isso, querido. Conviva com as pessoas e tire dela o melhor. Não fica apontando erros e defeitos. Se você reconhece o que é bom, a pessoa tem vontade de ser muito melhor. Se você aponta erro o tempo todo, a pessoa desanima. Deus olha com amor para a gente. Nos transforma com amor. Que seja assim na sua vida essa manhã. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Senhor Jesus, em nome de Jesus eu te peço, em teu nome, Pai. Revela para nós quais são as pedrinhas da nossa vida que estão impedindo a gente de ser um vaso de honra. Nos ajude a ser flexíveis, Senhor, e nos deixar moldar pelas tuas mãos amorosas e carinhosas. Porque a tua intenção é uma intenção amorosa, Senhor. O Senhor não quer nos machucar, o Senhor quer nos transformar. O Senhor quer nos fazer brilhar. O Senhor quer nos fazer ser a pessoa melhor que a gente pode ser. Nos ajude a quebrar essas amarras que nós construímos desde a infância. Talvez os traumas de infância, as violências que nós sofremos, a forma agressiva com que fomos tratados na infância, fez com que a gente organizasse, levantasse tantas armas, tantas barreiras para se defender do ataque, que nós nos tornamos vasos enrijecidos. O Senhor não quer nos atacar. A agressão da infância já acabou. Não existe mais a violência que nós sofremos quando pequeno. Agora nós somos adultos. Nos faça entender isso, que a gente não precisa ser armado mais não. Acabou o tempo de armadura. É preciso tirar a máscara e se armar com o Espírito Santo, se armar com a palavra. A espada é a palavra de Deus. Precisamos do capacete da salvação. As armas agora são espirituais. Não são mais defesas rancorosas, irritadas, bravas, para assustar as pessoas. A nossa força está na confiança do Senhor. A nossa força está na sabedoria que vem do Espírito Santo. É isso que a gente precisa. A gente não precisa mais de violência. A gente precisa de paz, de calma, de fé e de conhecimento da tua palavra. Abre nosso coração, Deus. Faça com que a gente saia daqui preparados. Para que, se o Senhor voltar amanhã, a gente já tenha tirado as pedrinhas principais, pelo menos. E que a gente possa se tornar a pessoa que o Senhor espera que a gente seja. Nos rendemos a Ti. Te pedimos que trabalhe em nossa vida, para a glória e honra do Teu nome. Para que possamos ser bênção no mundo. E bênção na vida das pessoas que estão à nossa volta. Nos rendemos à Tua vontade, boa, agradável e perfeita. E te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo e vai fazer, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que você seja uma bênção na sua casa, que a partir de hoje seu relacionamento mude, que você passe a valorizar o outro muito mais do que valorizou até aqui, e que você passe a olhar para você e ter o desejo de mudar. Amém, gente? Ali fora, junto com a Rose, tem alguns DVDs ainda, mas tem 3 livros que eu queria apresentar para você. Esse livro aqui é Revendo Caminhos. Queridos, nossa infância não foi perfeita. Fomos agredidos, humilhados, passamos por situações de violência, de abandono, de tristeza. Ouvimos palavras que não foram legais. No decorrer da nossa história, muitas coisas aconteceram que travaram o nosso emocional. E hoje você olha para a vida e vê várias impossibilidades.
E essas impossibilidades não estão na vida, estão aqui, ó, na nossa mente. Quando você supera isso, você ultrapassa os obstáculos e as pedras do caminho. Esse livro vai mostrar para você onde estão os obstáculos da sua vida, para que você entenda onde eles estão. Não adianta falar, Deus transforma a minha vida. Transforma onde? Ele não transforma se você não tiver consciência do que Ele está fazendo. Ele não vai fazer um pacote, mudar você da água para o vinho, senão amanhã você não se reconhece. Ele vai transformar junto com você. Você precisa trabalhar junto com Ele nessa transformação. E precisa saber aonde estão as pedras. Esse livro é para ajudar você a detectar essas pedras. Talvez você fale assim, não gosto de ler, mas você vai gostar do resultado disso aqui. Aposto para você. Talvez você tenha preguiça de ler, mas você vai se sentir muito mais entusiasmado depois que ultrapassar esses obstáculos. Esse livro aqui é o poder da palavra dos pais. Quantos tem filhos ou netos aqui? Levanta a mão. Precisamos de uma geração mais saudável que a nossa. E nós não conhecemos o emocional das pessoas, das crianças. A gente, sem perceber, nós estamos passando nossas dificuldades para a próxima geração, sem querer. Você precisa entender como vai fazer para que essa próxima geração tenha um equilíbrio emocional, tenha uma boa autoestima. Você não sabe, querido. Eu também não sabia. Até hoje eu preciso ler esse livro de vez em quando, para me lembrar como é que as coisas funcionam. Nós somos responsáveis pela próxima geração e a gente precisa aprender. O povo perece por falta de entendimento. Esse livro vai ajudar você a cuidar do emocional dos seus filhos e seus netos. Esse livro aqui não é meu. Chama Dor Não Me Venceu. Esse livro é da pastora Ana Clélia, lá de Salvador. Eu trouxe porque depois que a gente lê esse livro, o problema da gente fica pequenininho. E você percebe que a pedra não é grande, ela é muito pequena. Porque você descobre como Deus tira a gente do fundo do poço. E muda a história quando está no fim da linha. Isso aqui é uma bênção, esse livro. Você levando os 3, você pode escolher um DVD de presente. Tem maquininha de cartão. Vou ter o maior prazer para fazer uma dedicatória no livro para você. Mas a gente precisa crescer. Precisamos investir em nós mesmos. Para que a gente possa ser a melhor pessoa que a gente pode ser. Amém? Deus abençoe sua vida. Até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém. Muito obrigado, doutora Elizabeth. Vamos orar, finalizando esse momento, abençoando a viagem também. Doutora Elizabeth vai viajar hoje para o Rio, né? Deus os possa estar guardando. Estenda suas mãos mais uma vez, vamos orar. Senhor, nós somos gratos pelo que o Senhor ministrou na vida de cada um aqui, Deus. Queremos ter o nosso temperamento tratado, apurado, polido pelo Senhor mesmo. E pedimos que o Senhor abençoe a tua filha, Senhor, nessa viagem de volta, que o Senhor aguarde, acampando os teus anjos à frente, atrás, e que ela continue, Deus, sendo esse canal de bênçãos, por onde passar, Senhor. Nós te exaltamos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Hoje à noite temos culto de Santa Ceia. Venha e que o Senhor possa te dar um domingo abençoado. Em nome de Jesus.